Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que história o São Paulo está construindo na Libertadores, hein? O tricolor supera uma expulsão ainda no primeiro tempo, consegue através de uma joia o gol da classificação e está nas oitavas de final. Olha, olho nesse São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu adoro essas histórias, eu adoro quando isso acontece. O garoto Luca, 17 anos, entra aos 39, se eu não me engano, do segundo tempo, e aos 45 ele faz o gol da classificação do São Paulo. São Paulo ainda tem jogos a realizar nessa fase de grupos, mas a classificação poderia ter sido alcançada já nesta noite no Morumbis, diante do Libertad, depois do São Paulo ter vencido o Libertad no Paraguai, depois de ter vencido todos os seus jogos como visitante e ter dificuldades como mandante, né? Empatou aquele jogo com a Aliança Lima, mesmo tendo aberto um 2-0, deixou empatar e tudo mais. Bastava um empate para o São Paulo garantir a classificação e tudo muda aos 15 minutos do primeiro tempo com uma expulsão do grande Alisson, um dos pilares desse time já há algum tempo, mas que dá um carrinho completamente desmedido, mesmo que ele atinja a bola ali em algum momento, a entrada é completamente fora do eixo, descabida, ele mesmo sai pedindo desculpas e acaba sendo expulso no comecinho de jogo. Então tudo que o Zubeldia planejava para o confronto vai por água abaixo um pouco ali, porque ele montou uma equipe até ofensiva. Ao invés do Ferrarese como lateral, ele bota o Cedric. Ao invés de, daqui a pouco, rechear um pouco mais o meio de campo, ele abre dois pontas, o Lucas Ferreira e o próprio Ferreira, com o André Silva no ataque. O Zubeldia foi para cima, porque tinha que conquistar a vitória. Era uma noite de Copa do São Paulo, tricolor, 50 mil pessoas praticamente, no Morumbi, para garantir a classificação, e tudo meio que se coloca em xeque naquele momento, até porque o Libertad cresceu no jogo, como não poderia deixar de ser diferente, né? O Libertad foi para cima, criou algumas possibilidades, o São Paulo foi se segurando, até tinha criado ali, né, com o Ferreira numa jogada que ele obriga o goleiro a fazer uma defesa, depois em outros momentos o São Paulo chegou também, porque o São Paulo também nunca deixou de jogar, e isso eu tô achando legal nesse time do Zubeldia. Você pode falar o que for, Libertadores, esse time tá com casca, tá com uma aura diferente, tá com uma sinergia bacana, e o Zubeldia falou que esse elenco, eu pego essas coisas, ele tem muito mais do que qualidade técnica, que esse elenco está pronto para viver coisas lindas por aqui. Eu não sei onde São Paulo pode chegar, mas eu acho que na Libertadores a gente pode estar contando uma história. Nós podemos estar contando uma história que obviamente vai ter um final ali na frente, feliz ou não, mas essa história pode muito bem ser feliz. Porque a Libertadores ela é traiçoeira, ela é ingrata e ela respeita algumas condições. Entre elas, um time que tem camisa, um time que sabe jogá-la, um time que sabe entendê-la, com todas as suas adversidades. Porque a Libertadores, diferentemente de outra competição, ou mais até do que qualquer outra competição, ela não aceita desaforo, ela não leva desaforo para casa. Então você precisa respeitar esta Copa. E se tem um time que conhece muito bem essa Copa, é o São Paulo. Ok, não ganha há 20 anos, mas é um time que sabe muito bem como emblema, como entidade, como clube. Quando cria essa conexão do torcedor com o Morumbi, com o time, e assim, depois de todas as críticas, os questionamentos relacionados ao trabalho do Zubeldia, me parece que ele começa a encontrar soluções, ele vai recorrendo à base. E Cotia é impressionante, né? O Lucas Ferreira tá aí e agora chega esse menino Luca num jogo dificílimo, porque depois de tudo isso que eu citei, o Libertad ainda abriu o placar. Numa bola parada, numa cobrança de falta, em que a bola é jogada no meio da área e o Libertad faz 1-0. E ali, a vitória, a possibilidade até do empate, iria por água abaixo. De repente, o menino Luca entra e faz a jogada que o Ferreirinha não conseguiu fazer. O Ferreira, que agora não é mais Ferreirinha, é Ferreira, ele até faz uma no comecinho do segundo tempo, maravilhosa, né? Que ele tira no corpo o zagueiro, chega na frente do goleiro e de esquerda acaba perdendo o gol. O Luca, pelo lado esquerdo, tira 2 marcadores num drible só e fuzila o goleiro. O simples, o moleque fez o simples, o moleque não enfeitou, ele pegou a bola, foi pra cima, tirou os caras, quando chegou na frente do goleiro, ele não chapou, ele não colocou, ele não fez firula, ele fechou o olho,
ou abriu o olho, eu não sei, mas ele fuzilou o goleiro. Essas histórias são maravilhosas, porque elas constroem carreiras. Então o Luca, que daqui a pouco a gente pode falar dele pelos próximos 10, 15, 20 anos, hoje vimos ele marcar o primeiro gol dele com a camisa titular dos profissionais do São Paulo e o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na história de toda a Libertadores. Essa é a história que nós contamos hoje e que pode ser uma história muito maior, dependendo do que acontecer ali na frente. Esse São Paulo tá diferente, tá diferente. Eu tenho dito assim que entre os times que estão jogando a Libertadores, é claro que o Palmeiras, até por ser líder geral, ou era até então, mas pela campanha que o Palmeiras faz, você tem que respeitar, até por ser um multicampeão também. Agora, jeito de jogar, cara de Libertadores, me encanta o Atlético Nacional da Colômbia, que ganhou do Bahia nessa quarta-feira, mas o São Paulo tá com essa cara, tá com essa aura, Libertadores. E isso faz diferença. É muito cedo, a gente ainda vai ter toda a fase de mata-mata, é depois do Mundial, tudo muda na temporada. Mas se mantiver essa pegada, essa conexão, esse sentimento, essa alma, o São Paulo pode conseguir coisas lindas, como diria Zubeldia. O que vocês acharam do jogo? Olha, eu tô cada vez mais surpreso positivamente com o que esse São Paulo pode fazer. Final de semana tem o Grêmio, mas no Brasileiro o São Paulo tá oscilando, né? Muitos empates, perdeu agora para o Palmeiras, o que é natural. Não que seja natural perder clássico e perder para o Palmeiras, mas enfim, Palmeiras líder como mandante e com uma bola no final, no último lance do jogo. Porque o São Paulo teria construído mais um empate, mas nesse caso acho que até não seria o problema. O problema é empatar com o Sport em casa, né? Empatar com o Palmeiras fora não é problema. Enfim, e o Grêmio está caindo pelas tabelas, então é uma possibilidade do São Paulo vencer diante do seu torcedor e também ter um pouco desse magnetismo no Brasileiro também. Agora, quando fala de Libertadores, aí realmente o São Paulo está se apresentando. Vale lembrar que no ano passado, com o próprio Zubeldia, o São Paulo foi eliminado no detalhe para o campeão da América. Porque o Lucas perdeu um pênalti, porque o Caleri perdeu um gol, aliás, perdeu um gol na ida e outro na volta. Detalhes que no mata-mata fazem muito mais diferença do que em qualquer outra circunstância. E não fosse isso, o São Paulo poderia ter avançado. Como o São Paulo não perdeu esses jogos, acabou sendo eliminado nos pênaltis, o Zubeldia está invicto na Libertadores, no comando do São Paulo. Olha que loucura. E não estaria, não fosse o gol do Luca aos 45 do segundo tempo. O Zubeldia não bota a base para jogar? O Zubeldia está perdendo a mão? Eu acho que ele conseguiu superar um período difícil, reconduziu o tricolor paulista e Oscar voltando, o Lucas vai ficar mais um tempo afastado e tal, e esse faz muita falta realmente, mas ele está encontrando soluções, mediante todas as dificuldades, né? O Lucas, o Caleri, o Pablo Maia ficou um tempo, hoje não é nem titular, porque o Marcos Antônio está jogando bem, o Enzo Dias na esquerda, e aí na direita ele pode ter o Cédric, pode ter o Ferrarese. O São Paulo. Olho no tricolor. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!